Olá, boa noite. Me chamo Igor Henrique. Vim falar sobre um assunto muito importante que é Jesus Cristo. O tema de hoje vai ser a morte dele. Para vocês verem o quanto Jesus é misericordioso e bondoso com nós. Ele veio do céu até a terra para morrer, para nos salvarmos. Olha como Deus é bondoso conosco. Convido você a abrir em Marcos. Marcos 14. Marcos 14, 1. Aí, o plano para tirar a vida de Jesus. Aí vai dizer assim: dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante as festas, para que não haja tumulto entre o povo. Daí isso era o plano deles para tirar a vida de Jesus. Aí outro, Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa em casa de Simão, o leproso veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si, e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Aí é o versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, pode fazer-lhes bem a mim. Nem sempre me tendes. Ela fez o que pode. Antecipou-se a ungir-se-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ele fez para memória sua. Então aqui, no versículo 9, ele diz: e os povos aqui não gostaram que essa mulher fez, ungir Jesus. Isso já foi um pecado que as pessoas fizeram. Mas Jesus falou, mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Então ela praticou uma boa ação para Jesus. Aí está aqui, versículo 10, o pacto da traição. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar a Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Então aqui, eles deram dinheiro para Judas. E Judas estava esperando o melhor momento para a traição dele. Aí a gente vai para o versículo 17. O traidor é indicado. Ao cair de tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós que come comigo me trairá. Então aqui Jesus disse isso, que um dos 12 que comiam comigo
entre a mesa, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes, um após o outro, porventura sou eu? Porventura sou eu? Aí foi passando para o outro. Respondeu-lhes, é um dos 12 o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas aí daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Aí eles já perceberam que foram Judas, que começaram a suspeitar, né? A ceia do Senhor, versículo 22. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai isso, é o meu corpo. Por isso tem a ceia do Senhor. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhe disse Jesus, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Daí, para o versículo 26, né? Aí essa ceia do Senhor. E eu queria lembrar para vocês, amados, que beber ou comer, uma pessoa que não pode se você está nervoso com alguém, está chateado, você não pode beber ou comer do pão da vida ou beber o sangue de Cristo. Por quê? Porque isso é um pecado. Você tem que tomar, mas tem que estar com o coração limpo. Entendeu? Porque muitas pessoas falam, não sou, mas estão cometendo pecado. Vamos voltar aqui no texto. Agora, versículo 27. Pedro é avisado. Então lhe disse Jesus, todos vos escandalizeis, porque esta está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás. Olha aí, Jesus respondeu para Pedro. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que eu seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Então, Pedro é avisado. Agora, no versículo 43, Jesus é preso. E logo falava ele ainda. Quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciões, uma turba com espadas e porrentes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha. Aqueles a quem eu beijar é esse. Prenderei e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse, mestre, eu o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Aí Jesus já está sendo preso, né? Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Quem que é? Pedro. Disse-lhe Jesus, saísse com essa espada e porrentes para prender-me, como um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se
cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Aí vocês viram, né, como que são as coisas. Mas tudo isso já estava escrito na palavra de Deus. Tudo já estava escrito na palavra de Deus. Eu vou agora para um versículo que não é muito bom, né? Que é a morte de Jesus. Mas ele ressuscitou, mas naquele momento foi muito bom, né? Ele ter ressuscitado. Aqui está, a morte de Jesus, versículo 33, do versículo do capítulo 15. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a honra nona. A honra nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles ocorreu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a na ponta de um candil, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai-vos, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além dessas muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Agora a gente vai para o versículo a ressurreição de Jesus. No capítulo 16, versículo 1. Ali está. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia uma das outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde eu tinha posto. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Aí Jesus aparece a Maria Madalena. Versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelirava 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que têm sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ela vivia,
e que fora visto por ela não acreditavam. Aí Jesus aparece aos dois de seus discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois eles não deram crédito. Então, gente, isso aqui foi a palavra de hoje. Que vocês possam ter aprendido com essas palavras aqui da Bíblia. Por quê? Porque disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Olha, eu quero que vocês meditem nessa palavra e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, que esta pessoa que está ouvindo, eu não sei o problema dela, mas que Deus possa abençoá-la cada vez mais. Que Deus possa mudar a vida dela completamente. Ó Deus, que se essa pessoa estiver enferma, tiver com uma tristeza no coração, tire todo o mal desta pessoa, Senhor. E dê a ela uma vida que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus, perdoe os pecados deste mundo. Cada um segue a vida como quer. Mas, Senhor, as pessoas precisam saber que você é o único que pode salvar. Porque também a vinda do Senhor já está próxima. Ó Deus, que estas pessoas possam dar a vida delas ao Senhor. Oh Deus, eu te agradeço e te louvo por toda a minha família. Oh Senhor Jesus, por a família de cada pessoa que está me ouvindo, Senhor. Senhor, abençoe elas. Senhor, possa abençoá-las de maneira tudo. Jesus, que essas pessoas não possam ser ambiciosas, porque o dinheiro também não é nada na vida, não possam ser invejosas. Oh Deus, essas pessoas fizeram pecado grave, perdoe, porque elas não fizeram por mal. Se Jesus, esses jovens que estão nas drogas, Senhor, possa abençoá-los cada vez mais. Oh Deus maravilhoso, perdoe estes jovens, porque eles não sabem o que fazem, Senhor. Eu entrego essa oração com perdão dos meus pecados. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Amém. Se você quer também, diga amém. E muito obrigado. E se inscreva no meu site, aqui embaixo no link. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.